de alguma forma, valorize enquanto está perto de você, enquanto está ao seu lado, enquanto se pode achar, enquanto você pode tocar, enquanto você pode ver, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Por exemplo, uma pessoa que você gosta muito, um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa que você tem um carinho, que você tem uma ligação espiritual, que você tem uma pessoa que você tem muita intimidade, que você gosta, né? Você gosta bastante. E de repente essa pessoa passasse dessa vida para outra, morresse, né? Ou essa pessoa fosse para os braços do Senhor, né? Descansar, ou morrer de alguma forma. Com certeza você iria ficar muito triste, você ia ficar bastante baqueado. Com certeza você ia sofrer muito. Por quê? Porque quando você tem algo que você ama muito, que você tem aquele carinho, aquela compreensão, né? Que você já convive, você já tem uma intimidade, que você já conviveu, já teve conversas muito lindas, conversas amigáveis, você já teve muitas experiências e que você teve um contato, com certeza você iria sofrer bastante. Por que eu digo isso? Porque você já estava pegado, né? De certa forma. Eu tenho certeza que você ia chorar muito, que você ia ficar triste. Tenho certeza. Confesse que você é de carne e osso, confesse que você ia chorar, confesse. Eu tenho certeza que você ia com certeza chorar, porque eu digo para você que eu choraria. Por quê? Porque nós somos seres humanos, somos de carne e osso, né? Certamente que nós vemos que hoje em dia tem muitas pessoas que são duras, né? Que são duras, que não se deixa, né? Se derreter ou chorar, ou a pessoa não se entrega, né? Não chora. Mas nós choramos sim, principalmente se for uma pessoa do nosso convívio, uma pessoa que é perto de nós, uma pessoa que nós temos convívio, que nós temos intimidade. Aí é que nós vamos chorar mesmo. Não tem essa de durão, de durona, né? Que se mostra uma coisa, na frente das pessoas é uma coisa, por trás é outra, né? Às vezes na frente das pessoas mostra-se uma pessoa dura, de dura servir. Eu acredito que para a perda de alguém, de qualquer coisa, eu acho que, dependendo da coisa, né? Com certeza se você tiver um coração aí dentro do seu peito, você vai chorar sim. Pois é com essa introdução aqui, com essa reflexão que eu acabei de falar para você, é que nós vamos aqui começar o nosso vídeo de hoje, a nossa reflexão, a nossa meditação de hoje. Este versículo bíblico é um versículo bíblico que é muito rico, muito profundo aqui, que está em Isaías, livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. É que nós vamos começar o nosso vídeo de hoje com este tema: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A declaração buscai ao Senhor enquanto se pode achar significa que o tempo de salvação é hoje. A graça de Deus está disponível e o chamado do Evangelho se estende a todos. Mas isso não será sempre assim. Daí vem o convite: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O convite deste versículo é muito misterioso, porque o ministério do profeta Isaías foi um ministério bastante profético, porque o profeta Isaías foi um dos que profetizaram a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus. O Messias significa ungido, então Jesus é um ungido do Senhor. Então Isaías vem aqui com este versículo dizendo, ele já profetizou, olha só, Isaías é um profeta do Antigo Testamento, ele já vinha profetizado aqui sobre buscar, né? Buscai. E o versículo diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que significa isso? Significa que o Senhor, em um determinado momento, ele não vai estar mais conosco, né? Vai chegar um determinado tempo que muitas pessoas vão procurar, né?
procurar e não vou encontrar, né? Principalmente quando acontecer aqui para nós o arrebatamento do povo de Deus, né? O arrebatamento da igreja, que o povo vai ficar procurando, aí os cristãos, as pessoas que servem a Deus e vão procurar, não vão encontrar. O versículo bíblico aqui está muito claro em dizer: buscai, né, ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o. Invocar quer dizer o quê? Você clamar, invocar, dizer: Senhor, Jesus, Pai, eu quero o Senhor perto de mim, sabe? Eu quero o Senhor bem juntinho de mim a todo momento. Invocar a Deus, invocar, né? Quando você invoca, você chama, né? Quer dizer, chamar algo para perto de você. Então, esse convite faz parte a frase que nós acabamos de falar. Todas essas pessoas são convidadas a virem às águas e a comprarem alimentos sem dinheiro. A frase "vinde, comprai sem dinheiro" é um paradoxo, claro, né? Isaías 55, primeiro. Isso significa que a possibilidade dessa busca não está na capacidade humana em buscar e encontrar a Deus, mas na graça divina, onde Deus se permite ser encontrado, porque aqueles que o buscam, a salvação é um dom gratuito que não se é fundamentado nos méritos humanos. Veja só, você não conseguirá se salvar com métodos humanos. Viu que está escrito aqui na Bíblia, como te informa direitinho o que você tem que fazer. Não tem como nós sermos salvos pelas nossas próprias forças. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Esse Salvador, ele é Jesus Cristo, porque, como eu já tinha falado anteriormente, ele é o mediador, né? Ele fica no meio entre Deus e o homem. É somente através de Cristo que nós possamos alcançar a salvação aí. Então, não existe essa de você se salvar, tá? O ser humano não pode se salvar, tá? Porque o ser humano, ele é mortal e limitado. Mas Deus, né, através do seu Filho, Jesus Cristo, veio aqui nos dar esse presente que foi a salvação das nossas almas, né? No livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, fala que Jesus, né, ele veio, né, chamar: vinde todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E também em Romanos tem alguma referência no capítulo 10, versículo 13, sobre esta salvação. Em Tito, no capítulo 3, versículo 5, porque a salvação é pela graça. Aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre a graça salvadora. Você pode estar aí acessando aí novamente este vídeo, a graça salvadora. Foi até com a participação aí de um servo do Senhor que esteve fazendo esse vídeo comigo. Você pode estar procurando e você vai ter mais conhecimentos, né, sobre este assunto, a graça salvadora. Vamos lá, vamos continuar. O que significa enquanto se pode achar? O convite, ao mesmo tempo, é reconfortante. Por quê? Buscar ao Senhor. Por que nós temos que buscar ao Senhor? Por que o profeta Isaías profetizou dizendo: buscai ao Senhor?
porque nós temos que buscar a Deus enquanto Ele está perto de nós. É também aterrorizante, né? Enquanto se pode achar, né? Sim, chegará o momento, sim, chegará esse momento em que esse convite será retirado, que a porta será fechada e o Senhor não mais poderá ser encontrado. Durante seu ministério, Jesus falou claramente sobre isso. Na parábola das 10 virgens, a porta foi fechada e as virgens que não estavam prontas para a chegada do noivo, né? Que você pode estar lendo essa passagem bíblica que está em Mateus 25, o versículo é o de 1 ao 13, né? Então, você pode estar aí fazendo essa leitura, que um momento vai chegar em que, né, o noivo, o Senhor Jesus, não vai estar mais disponível, porque a porta vai estar fechada. Enquanto isso, eu quero dizer para você que a porta está aberta. A graça salvadora está ainda aqui conosco, né? Então aproveite essa oportunidade dessa graça linda, dessa graça salvadora de receber aquilo que Deus tem para você, né? Que é a salvação da sua alma, né? Escapa-te pela tua vida, né? Escapa-te pela tua vida, salva a tua vida, né? Assim você pode se salvar. Como? Você pode se salvar abrindo o coração para Jesus, abrindo o coração para a palavra de Deus, né? Então, aí você pode se salvar dessa forma, de alguma forma. Mas não é aquela salvação que eu te falei, que você pode se salvar a ti mesmo, não, tá? O único que pode salvar o homem é o Senhor Jesus. Mas para isso é preciso que você abra o coração, é preciso que você acredite, né, nesse Jesus, que ele veio em terra, que ele é o próprio Deus, que criou todas as coisas, e a salvação é somente por ele. Aqui diz, olha, não haverá uma segunda chance. A chance quando termina o tempo, né? Do convite, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Daí um conselho aí do apóstolo Paulo, que é tão apropriado. Eis agora o
nossa alma, né? Ele é quem pode fazer com que nós tenhamos um novo coração, né? Que esse coração de pedra que às vezes nós temos um coração de pedra, seja retirado de nós, né? É como se fosse uma operação, só que essa operação ela é no sentido espiritual, né? O coração de pedra sai de cena, né? Aquele coração duro, aquele coração que não se deixa ser moldado, né? Pelo oleiro, que nós somos vasos. E entra aí o coração de carne, né? Porque o coração de carne ele é mole. Então assim, mas quando nós falamos desse coração de carne, estamos falando o quê? Entra o Espírito de Deus dentro de nós para que nós venhamos, né? Sermos transformados de dentro para fora em uma nova criatura, né? Como diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, para que o novo venha entrar na nossa vida, nós precisamos abandonar o velho, né? Para que o novo venha entrar em nossas vidas, nós precisamos desagarrar-nos, né? Desgrudarmos do velho homem, da velha natureza, para que o novo, a natureza divina, a natureza de Deus venha adentrar em nós e nós possamos ser nova criatura em Cristo Jesus. E o novo vindo nas nossas vidas, tudo muda em nossas vidas. Os nossos pensamentos, né, serão
né? Aquele vazio é a falta dele, porque você veio dele, né? Ele soprou esse ar que você respira aí, esse fôlego de vida aí que você tem, que você respira, né? Você respira assim, ó, né? Esse fôlego de vida foi o próprio Deus que te deu, né? Foi Jesus que te deu. Então ele aí o teu corpo é a casa dele, né? O teu corpo, o teu coração é a casa dele. Então é preciso que o Criador que te criou volte novamente para a sua casa, né? A alegria volte, né? A alegria volte para o seu coração. Todo homem, qualquer pessoa nessa terra, grandes, pequenos, os que não acreditam em Deus, os que deixam de acreditar, qualquer pessoa, ele tem esse vazio no coração. Não adianta a gente querer tampar, né? Tampar o sol com a peneira e achar que não, né? Se nós somos pessoas inteligentes, nós vamos entender que há algo que precisa ser preenchido aí, né? E esse algo que precisa ser preenchido aí é a presença de Deus. Olha, eu vou falar bem aqui pra você. Esse vazio aí que você sente, não tem outra pessoa que pode preencher não, tá? Não tem. Não tem outra pessoa que pode preencher, é somente a presença de Deus. Você só pode ser feliz com Jesus na sua vida. Você não adianta, você pode ir para onde você for. Você pode até mudar do Brasil, você pode ir para a Europa, você pode sair lá da África, da Ásia, em qualquer lugar aí que você quiser ir, né? Você pode viajar para onde você for, mas se você não tiver Deus na sua vida, não tem contentamento, não tem prazer. Você vive ali, você faz parte daquilo, você olha a natureza, acha tudo lindo mesmo. Aquele momento, aquelas paisagens bonitas, mas se você não tiver o principal, que é a presença, né? Que é o que falta no seu coração, que é a alegria, você não vai ser feliz nunca. Sinto muito te falar. Eu não sinto muito não, eu tenho um prazer de te falar que você só será feliz com a presença de Deus no seu coração, tá? Você não vai ser feliz em lugar nenhum, a não ser que você volte para aquele que realmente que você que é a sua morada, né? Que é o próprio Deus dentro de você. Então, por isso que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque depois que essa presença sair daqui da terra, vai ficar uma coisa triste e vazia, né? Como o coração. E no início, lá em Gênesis no começo, diz o seguinte, que no início, no princípio, a terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito do Senhor parava ali, né? Então, quando o Senhor disse, haja luz, né? Haja luz, haja presença, haja vida, é porque ali estava vazio, estava triste. É igual o teu coração. Quando a pessoa não tem Deus na vida, quando a pessoa não tem Jesus, o coração é vazio, né? Sem forma, uma vida vazia, triste. Então você precisa voltar de novo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Você tem que acreditar em Deus. O primeiro passo para você ser feliz, o primeiro passo para você realmente abrir um espacinho para Jesus aí no teu coração, é você acreditar nele, você acreditar em Deus, né? Não tem outro caminho, tá? Não existe outro caminho, não existe outra coisa que pode substituir a presença de Deus na sua vida, tá bom? Então, você não será feliz longe de Jesus, você não será feliz longe de Deus, tá? Então reavalie aí a sua vida, né? Reavalie tudo, faça uma avaliação, não seja uma pessoa que não seja uma pessoa, vou falar a verdade pra você, não seja uma pessoa leiga, uma pessoa que não entende as coisas. Seja inteligente, peça pra Deus uma fé inteligente, porque só Deus pode te dar isso.
vencer. Então, Jesus ele pode mudar nesse cativeiro que você vive aí. Tem gente que não é feliz na vida sentimental, né, que não consegue ser feliz com ninguém. Por quê? Porque é preciso você ser... É preciso que haja aí uma libertação, é preciso que haja, né, uma intervenção divina, né, para que aquilo que está impedindo que você não seja feliz, que possa sair, possa cair por terra e você ser feliz, né, na sua vida, em todas as áreas, né. Tem áreas na nossa vida que às vezes está debilitada, então Deus ele pode restituir, né, porque a bênção do Senhor ela não acrescenta dores, né, ela é uma bênção de verdade. E eu sei que nós vamos passar por lutas e provas, mas buscar a Deus enquanto se pode achar, buscar a Ele, acreditar nele, que Ele é tudo para nós, já é um primeiro passo para que nós venhamos ter aquela mudança de vida. Como eu já te falei, ser cristão, servir a Deus não é fácil. Você vai passar por lutas, mas a palavra de Deus diz aqui, nesses versículos que eu vou ler para você, para nós estarmos finalizando o nosso vídeo, diz o seguinte... É aqui em Romanos, tá? Romanos 8, 35 ao 39, que diz o seguinte, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, e fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores